Há muitas pessoas que são arrogantes e confiam em si mesmas, pensando que elas podem resolver tudo por meio do dinheiro, por meio da sua força, do seu intelecto, por meio da sua sabedoria. Mas não é assim. A palavra de Deus ela é muito clara em dizer, aqui em Provérbios, capítulo 16, verso 1, ao homem os projetos do coração, de Iavé vem a resposta da língua. E no verso 9 também diz, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor Iavé que firma os seus passos. Então observe que nós fazemos os nossos projetos, mas é o Senhor, é quem nos dá a vitória, podemos dizer assim. Mesmo para aqueles que não creem, se eles têm algum êxito na obra que eles estão realizando, é porque o Senhor assim está permitindo. Porque nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Nem tudo é vontade de Deus, mas tudo é permissão de Deus. E a palavra é muito clara. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas é Iavé que firma os seus passos. Então, observe que a palavra de Deus aqui na carta que escreveu o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 13, ela traz a seguinte admoestação, o seguinte ensinamento. E agora vós, os que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando, obtendo bons lucros, e no entanto não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito não passais de um vapor que se vê por alguns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós sois orgulhoso e vos gloriais da vossa capacidade. Ora, toda vaidade deste gênero é má. Assim aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então observe que a palavra ela está trazendo uma realidade que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas que se acham capazes, se acham independentes de fazerem tudo. Eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro, mas esquece de colocar Deus na frente, de colocar Deus em primeiro lugar. Esquecem de dizer, se o Senhor quiser e nós estivermos vivos, nós faremos isso e aquilo. Muitos ignoram que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela ele não traz males. Provérbios 10, 22. Muitos ignoram isso. A palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, ela diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então veja que aqui a palavra de Deus está trazendo uma advertência, um ensinamento para os filhos de Deus. Por que vocês estão se gloriando no próprio orgulho, na própria capacidade? O homem tem que se gloriar em Deus, porque Deus é quem capacita o homem para realizar a sua obra. Você viu ali a palavra em Provérbios.
O coração do homem projeta o caminho, mas o realizar vem de Deus. E aqui a palavra está mostrando claramente que quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Quando você vai um pouco aqui no texto de Provérbios, capítulo 27, diz assim: não te glories pelo dia de amanhã, pois não sabes o que o hoje te trará. Provérbios 27, 1. Então muitas pessoas ficam gloriando no amanhã. Ah, amanhã eu vou fazer isso. Ah, amanhã eu vou fazer aquilo. E se esquecem aquela passagem, né, em Lucas 19, melhor dizendo, Lucas 12, verso 19 e 20, ali onde o Senhor Jesus conta aquela parábola, né, daquele homem que colheu muitas provisões, aí ele fez novos celeiros, e aí quando estava tudo arrumado, ele falou assim: agora eu posso falar com a minha alma, regala-te, porque tem muitos bens para muito tempo. E a palavra de Deus diz: louco, hoje mesmo te pedirei contas da tua alma. E aquele homem morreu naquela noite. Leia para você ver Lucas 12, verso 19, ou antes do 19 um pouquinho, mas ali em Lucas 12. E observe que a palavra diz assim: assim acontece com aquele que ajunta riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Diz a palavra de Deus que foi grande a ruína daquele homem, porque ele colocou toda a sua vida, toda a sua esperança no material. Ah, vou acumular riqueza e vou ficar tranquilo. Mas ele esqueceu que Deus é o autor da vida e ele dá e tira a hora que ele quer. E que a riqueza é bênção de Deus. Provérbios 10, 22. É preciso enriquecer com a bênção do Senhor, porque quando você enriquece com a bênção do Senhor, o Senhor não te dá mal algum. Agora, quando a pessoa enriquece na desonestidade, aí a mão de Deus pesa, para a pessoa entender que ele não é dono do próprio nariz, que ele não pode fazer o que ele quiser. Então você observa que a pessoa, vou fazer isso hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Tem pessoas que planejam a vida toda, mas Provérbios 27, 1 está dizendo: não te glories no dia da manhã, porque você não sabe nem o que vai acontecer hoje. E é isso que a palavra está trazendo aqui em Tiago, capítulo 4. E quando você vai para o livro de Jó, capítulo 14, verso 1 e 2, diz assim: o homem nascido de mulher tem a vida curta e cheia de tormentos. É como a flor que se abre e logo murcha, foge como a sombra sem parar. Então a nossa vida é curta, cheia de males, cheia de aflições. Tiago disse, é como um vapor. Você observa quando o tempo é geralmente de manhã, você vê aquela neblina, você vê aquele vapor, daí a pouco o sol vai esquentando e aquele vapor desaparece. Então Jó disse, o homem nascido de mulher de poucos dias, vida curta. E muitas das vezes a vida passa com muitos sofrimentos, muitos tormentos. É como uma flor que você olha, está linda, daí a pouco ela murcha, seca. Então a palavra está dizendo, antes você precisa dizer, se o Senhor quiser e eu estiver vivo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque em tudo eu preciso da bênção de Deus. Se você crê, se eu creio, nós precisamos agir assim. Agora, aqueles que não creem vão continuar fazendo errado da maneira que eles quiserem. Mas aí eles vão prestar conta
com Deus. Quando nós vemos aqui também, irmãos, a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 21, nós vemos que esse é um ensinamento que os apóstolos viviam na prática. Aqui nós vemos quando Paulo ele se despede dos irmãos, Atos 18, 21, ele diz assim: despedindo-se deles, porém Paulo disse, virei ter convosco novamente, se Deus quiser. E de Éfeso ganhou alto mar. Então veja que era uma prática, sempre foi uma prática dos servos de Deus, ter esse linguajar. Porque se o Senhor quiser, eu vou fazer isso, eu vou ir em tal lugar, eu vou realizar tal obra. Agora, muitos desconhecem a palavra de Deus, muitos ignoram, muitos dizem assim: não, eu faço, Deus abençoar, eu faço, se não abençoar, eu faço também. Que Deus tenha misericórdia, porque o fim dessas pessoas é triste. Agora, nós vemos claramente a instrução da palavra de Deus em Apocalipse 22, verso 11, que o justo, Apocalipse 22, 11, que o injusto cometa ainda injustiça e o sujo continue a sujar-se, que o justo pratique ainda justiça e o que é santo continue a santificar-se. Quem não crê em Deus vai continuar no pecado, vai continuar na rebeldia. Eu faço do jeito que eu quiser, não preciso de ninguém, não preciso de Deus para me ajudar. Deixa a pessoa. Agora, quem é justo, quem é santo, continue a praticar justiça e continue a praticar santidade. Quando você abre a sua Bíblia aqui em Mateus, capítulo 6, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele diz claramente aqui que o nosso proceder, ele deve ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso provém do maligno. Então, Deus, ele não quer orgulho, ele não quer vaidade, ele não quer soberba, ele quer pessoas que tenham temor em seu coração e que sempre o coloquem em primeiro lugar em suas vidas, em tudo o que forem fazer, dando sempre graças a Deus Pai por nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que é a vontade de Deus. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, meditar nela e colocar em prática, para a glória de Deus e para o proveito de cada um de nós. Amém? Que Deus vos abençoe.